Eu assisti um vídeo que parece ser antigo de um pregador que é conhecido na internet. O nome dele é Pastor Paulo Júnior. No vídeo, ele faz duras críticas a alguns líderes religiosos, me colocando entre eles. Meu amado irmão, minha amada irmã, o pastor Marcos Feliciano veio a público por meio de suas redes sociais e mandou um recado firme e forte para o pastor Paulo Júnior, que vem vivendo um momento dificílimo na sua vida ministerial na face dessa terra. Recentemente ele foi afastado da presidência da sua própria igreja e também está com as suas funções como pastor suspensas por um período de tempo. Por isso eu peço, fiquem conosco até o final de mais esse vídeo aqui no canal, preste bastante atenção a tudo que o pastor Marcos Feliciano fala e no final tire suas conclusões e compartilhe conosco a sua opinião. E não esqueçam também de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho da notificação, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, vocês serão notificados todas as vezes que a gente adicionar um conteúdo novo aqui no canal. Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu assisti um vídeo que parece ser antigo de um pregador que é conhecido na internet. O nome dele é Pastor Paulo Júnior. No vídeo, ele faz duras críticas a alguns líderes religiosos, me colocando entre eles. Ele fala do pastor Joel Austin, do pastor Kenneth Copeland, do pastor Benny Hinn, do pastor Silas Malafaia, do apóstolo Valdomiro Santiago, do bispo Edir Macedo. Homens com ministérios gigantescos, líderes de multidões, conhecidos e reconhecidos internacionalmente. Assista aí o vídeo para você ver. Tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si Joel Austin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Meu amado irmão, minha amada irmã, o pastor Marcos Feliciano trouxe à tona e compartilhou com os seus seguidores esse vídeo contendo essa mensagem do pastor Paulo Júnior. Nessa mensagem, o pastor Paulo Júnior faz menção do alerta que Paulo faz a Timóteo a respeito que haveria de chegar um tempo que as pessoas iriam abandonar a sã doutrina de Deus, não querer mais ouvir a Deus e buscar doutores, mestres que pudessem lhes falar somente aquilo que eles querem ouvir. Mensagens de bênção, mensagens de vitórias, de conquistas, de milagres. Deus é contigo, não importa o que você esteja vivendo, não importa a sua condição de vida, Deus é contigo, não importa se você está levando a sério ou não, se você realmente tem compromisso ou não, não importa. O que importa é que Deus é contigo, tem vitória, tem milagre, tem bênção para a tua vida. Então veja só, meus amados e minhas amadas, Paulo faz esse alerta a Timóteo, meus amados e minhas amadas, de que haveria de chegar um tempo que a verdade de Deus, a palavra do Senhor, os ensinamentos de Cristo, a sã doutrina iria provocar coceira nos ouvidos. A pessoa ia chegar no culto e ia dizer assim: meu Deus, só palavra, só Bíblia. Ah, não, eu vou parar ali, porque ali eu chego, aí eu boto o pé lá, eu boto o pé, botei o pé, Deus já começa a falar comigo, Deus já começa a me revelar, Deus já começa a profetizar da minha vida, Deus já começa a me entregar vitória, bênção. Não, aqui não dá para me ficar, que aqui é só doutrina, aqui é só Bíblia, aqui é só palavra. Ai, rapaz, mensagem de correção não dá. Esse negócio de mensagens de correção, para mim, não dá. Eu vou parar ali, porque ali, quando eu chego, coloquei o pé, pronto, Deus já me aborda, Deus já chega em mim e já começa a me entregar vitória, bênção e milagre. Então é isso que Paulo faz recomenda, fala
compartilha com Timóteo, entendeu? E aí, o pastor Paulo Júnior está falando isto nessa mensagem. Agora, meu amado, minha amada, por que que essa mensagem se transforma numa polêmica? Por que que essa mensagem se transforma numa grande discussão? O pastor Marcos Feliciano fala aí por quê, entendeu? Nomes foram citados nessa mensagem. Jesus de Nazaré, meus amados. E então, depois que eu assisti, eu me perguntei o que o meu nome faz no meio de tantos homens que marcaram e ainda marcam a vida de milhões. Logo eu, menino da Vila Tatu, um ex-cortador de cana-de-açúcar, um ex-engraxate, um pregador simples, que com certeza não sou perfeito e reconheço que sou limitado, mas me considero um servo de Deus que batalha todos os dias pela fé e pelo meu país que amo tanto. Eu não fiquei triste de ter o meu nome citado nesse vídeo. Eu foi lisonjeado. Afinal, ao me comparar com esses grandes homens, me colocando nessa lista tão majestosa, isso deve ser porque, de alguma forma, eu tenho algo diferente. Então eu só posso agradecer a Deus por essa honra inesperada e estou falando aqui sem demagogia, sem hipocrisia alguma, viu, pessoal? Eu nunca tinha visto esse vídeo, até porque o meu pessoal me blinda, eles não me deixam assistir vídeo onde as pessoas ficam falando muita coisa ruim contra mim, para me proteger emocionalmente, porque eu evito, de fato, ler mensagens ruins, mensagens de haters, porque isso faz adoecer a alma da gente. Embora eu já tivesse ouvido falar do pastor Paulo Júnior, eu não conheço, eu nunca ouvi uma pregação dele. Agora, pelo que eu vi, o pastor Paulo Júnior, nesse momento, depois de convalescer uma enfermidade, graças a Deus se recuperar dela, está enfrentando algum problema no seu ministério e foi afastado das suas funções pastorais. Oremos por ele, irmãos. Sabe, isso me fez lembrar de algo muito importante que eu ensino há anos, que só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Pastor Paulo Júnior, eu digo aqui sem demagogia diante de Deus, se um dia o senhor precisar de uma mão amiga, saiba que a minha estará estendida aqui para o senhor. E digo isso com o coração aberto. Se precisar de alguém para conversar, meu irmão, eu estou à sua disposição. Olha, que Deus te fortaleça nesse momento, que Deus te abençoe e que Deus te guarde, a ti e a tua família. Que Deus lhe dê uma recuperação muito rápida. E se quiser, pastor Paulo, me chama no direct aqui do Instagram, tá bom? E para encerrar, pastor, eu queria só deixar para o senhor uma frase que eu carrego ela comigo a vida toda. Não há mal que dure para sempre e também não há dor que nunca acabe. Pastor, força! E se você conhece o pastor Paulo Júnior, por favor, faça esse vídeo chegar até ele, tá bom? Meu amado, minha amada, o pastor Paulo Júnior, por meio dessa mensagem trazida à tona pelo pastor Marcos Feliciano, ele apenas faz menção a respeito da passagem bíblica, como nós já falamos antes, do alerta que Paulo faz a Timóteo, que haveria de chegar um tempo que muitas pessoas entre o povo de Deus haveriam de seguir em diversas direções em busca de doutores e mestres que pudessem lhes falar o que de fato eles querem, não mais a palavra de Deus, não mais os ensinamentos de Cristo, você está entendendo? Então veja só, o pastor Paulo Júnior, por meio dessa mensagem abordada pelo pastor Marcos Feliciano, ele só está fazendo menção a respeito dessa passagem. Paulo chegou com Timóteo e disse, vai chegar um dia que ninguém mais quer saber, ninguém mais vai querer saber dos ensinamentos do Senhor, das recomendações de Deus. Você está compreendendo? Então, meus amados e minhas amadas, nós estamos vivendo esse tempo. Realmente, infelizmente, estamos vivendo esse tempo agora. O pastor Marcos Feliciano, ao observar esse vídeo, ele observa também que o seu nome foi citado entre outros nomes aqui de pastores, meus amados e minhas amadas. E aí o que acontece? Muita gente que já viu esse vídeo e acompanhou essa mensagem do pastor Paulo Júnior quer entender por que ele fez essa citação, por que ele citou os nomes desses pastores conforme essa mensagem que ele apregoou nesse vídeo, onde ele aborda essa passagem bíblica do diálogo, da conversa,
do alerta que Paulo faz a Timóteo. Por isso, essa mensagem, como nós falamos, é motivo de polêmica e também de bastante discussão. Bom, o que você acha? O que é que você entende? Por que que o pastor Paulo Júnior cita esses nomes, inclusive até o do pastor Marcos Feliciano, quando ele ministra essa palavra, quando ele está ministrando essa mensagem contida nesse vídeo? Outra coisa, a gente observa aqui que o pastor Marcos Feliciano, ao saber desse momento difícil que o pastor Paulo Júnior está passando e atravessando na sua vida e no seu ministério na face dessa terra, ele manifesta o seu apoio a Paulo Júnior. Será que é só isso? Todos estão se perguntando, pois eu tenho algo triste para dizer a vocês. Única coisa, únicos motivos que afastam um pastor tão conhecido e tão bom no que faz. O assunto Paulo Júnior, na questão do que foi que de fato aconteceu para que ele viesse a ser afastado da presidência, destituído da presidência do seu próprio ministério e também impedido de exercer, continuar exercendo por um período de tempo as suas funções pastorais, continua rendendo. Tem muita gente que diz o seguinte: não é só isso, tem mais coisas, tem mais coisas. Não foi só a questão dele ser duro, dele ser incisivo, dele ser ríspido, de maneira demasiada, que fez por onde ele ser afastado, destituído e até impedido de exercer as suas funções como um pastor. Não, tem mais coisa nesse negócio. Tem muita gente até que acredita que coisas a mais virão à tona no decorrente do tempo, meu amado, minha amada. O pastor Flávio Amaral abordou aí a respeito das reais razões que fizeram com que o pastor Paulo Júnior venha estar vivendo essa crise no seu ministério e na sua vida como pastor. Será que é só isso? Todos estão se perguntando, pois eu tenho algo triste para dizer a vocês. Única coisa, únicos motivos que afastam um pastor tão conhecido e tão bom no que faz da igreja é adultério e dinheiro. E espero que esses não tenham sido os motivos. Mas se for, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Por outro lado, condenado por aquilo que condenou, perseguido por aquilo que perseguiu. Vamos orar, porque a Bíblia diz que não há nada oculto. Em Gálatas 6 vai dizer, nada que não venha a ser exposto. Eu recebi neste celular que eu estou falando com você, dezenas de áudios, prints de pessoas da Aliança do Calvário e de seguidores que disseram a mim que os motivos pela quais pastor Paulo Júnior foi afastado da igreja não foram só esses. Foi o que me disseram nesses áudios. E o meu coração se entristeceu. Supostamente, segundo testemunhas, eu guardei os prints e os áudios. Eu não vou falar. Eu não posso falar. Eu não acredito nessas coisas. Eu não acredito nada disso do que estão falando nas redes sociais. Me custa acreditar que o nosso querido e pastor Paulo Júnior se envolveu. Onde vamos parar? Mas também não duvido. Não duvido de maneira e de forma nenhuma. Mas que Deus venha trazer clareza e que Ele seja mais claro e explícito
Meu amado, minha amada, observando a fala do pastor Flávio Amaral, a gente observa que o, o pastor obteve, né, recebeu algumas informações diferenciadas a respeito do que de fato aconteceu para que o pastor Paulo Júnior viesse ser destituído da presidência da sua igreja e também impedido por um período de tempo de exercer as suas funções como pastor. Segundo o que a gente observa na fala do pastor Flávio Amaral, as razões são outras, né? São outras, não essas especificamente que a gente sabe, O que a gente sabe é que o pastor Flávio Amaral, ou melhor, o pastor Paulo Júnior, foi afastado, foi destituído e impedido de exercer suas funções como pastor por ser um homem muito incisivo, muito rígido, muito ríspido, né? Concernente às suas palavras, suas ações e atitudes no trato com os membros da sua igreja, com os membros de sua diretoria, até também com pessoas da sua própria família. Meu amado e minha amada, é isso que a gente sabe. Agora, segundo o que a gente vê aí e ouve o pastor Flávio Amaral falar, ele foi enviado a ele algumas informações, pois as quais apontam que as razões de fato são outras. São outras, meus amados e minhas amadas. Na verdade, essa situação do pastor Paulo Júnior é uma situação que a gente vê muita conjectura, muitas suposições, vocês estão entendendo, meus amados? Mas vamos ver ainda no que vai dar essa situação, aonde isso vai chegar, não é verdade? Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Meu amado irmão, minha amada irmã, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho da notificação, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, vocês serão notificados todas as vezes que a gente adicionar um conteúdo novo aqui no canal. Em se tratando dessa situação, pois a qual se ver envolvido o pastor Paulo Júnior, meus amados e minhas amadas, o que nos restam é orar, pedir a Deus e continuar pedindo a Deus a favor do servo do Senhor, a favor da sua família, a favor da sua igreja, a favor da sua diretoria e de todos meus amados irmãos e irmãs, para que o Senhor, pelo poder que há nele, resolva todas as coisas. Que o pastor Paulo Júnior venha viver realmente uma nova trajetória com Deus na terra, se assim for. Afinal, ele entregou a diretoria, ele entregou, na verdade, a presidência da sua própria igreja, de uma igreja que começou por ele, nas mãos de outras pessoas. Segundo o que ele diz no vídeo que ele postou, ele vai começar uma nova trajetória com Jesus. Ele vai se reciclar,
ele vai se aperfeiçoar e vai seguir a sua vida juntamente com a sua família em uma outra igreja, em uma outra congregação. Então, acabou. A história do pastor Paulo Júnior diante da igreja após a qual ele estava, a história do pastor Paulo Júnior diante da missão que o Senhor uma outra hora lhe designou, possivelmente acabou. Teve um final. Agora, o que nós observamos é que ele não abandona a fé. Ele não abandona a fé, ele continua, mesmo apesar de seus erros e suas falhas, ele continua como servo do Senhor. Afinal, a gente não vê no vídeo dele ele dizendo, olha, eu estou saindo da frente da igreja, eu estou me destituindo da presidência da congregação, da igreja, do ministério, estou dando um tempo na exerção da minha vida como pastor, das minhas ações como pastor. Agora, eu também não quero mais saber do evangelho. Não, a gente não vê ele dizer isso. Pelo contrário, o que a gente observa é que ele vai se reciclar, viver o processo que ele entende que é preciso e dar continuidade com a sua vida com Jesus, juntamente com a sua esposa e sua família, em uma outra igreja. Porque tudo isso que uma outra hora ele estava na frente, ele estava, sabe, levando, administrando por ordem de Deus, isso aí, a priori, ficou para trás. Ficou para trás na vida do pastor Paulo Júnior, meus amados e minhas amadas. Bom, vocês viram, vocês ouviram. Tenho certeza que vocês hão de tirar as vossas conclusões a respeito e compartilhar conosco a vossa opinião. Desde já, mais uma vez eu agradeço pela companhia e pela audiência em mais esse vídeo aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.